Em um ou em outro momento de nossa existência, todos precisamos fazer escolhas decisivas. Sabemos o que isso significa e a maioria de nós, quando na iminência de resolver um impasse, percebe que a posição a ser tomada determinará o que acontecerá a seguir. É algo inevitável. Todavia, para nós cristãos, escolher o caminho certo está também intimamente ligado a enxergar o invisível, ou seja, o destino planejado por Deus para nossa vida. E, seguramente, o mesmo aconteceu comigo. Meu bisavô Amos Pleasant Roberts inspirou a minha infância. Após a Guerra Civil Americana, ele trouxe a família Roberts do Alabama e estabeleceu-se em Oklahoma, onde se tornara um juiz de fronteira no território indígena, antes mesmo de a região ser um estado de fato. Histórias sobre este antepassado me fascinavam, fazendo-me sonhar com a carreira política. Eu almejava ser advogado e futuro governador de Oklahoma. Logo, ficou evidente para alguns que concorriam a cargos públicos no condado de Pontotoc que eu tinha uma inclinação natural para a política. Sim, eu havia aceitado o chamado de Deus para pregar o Evangelho, mas aquele desejo de seguir meu sonho de infância ainda estava impregnado em mim. Parecia tentador, mesmo depois de já pastorear por 2 ou 3 anos. Eu participava de campanhas políticas em meu município, apoiando candidatos ao Congresso e ao governo estadual. Todos me diziam que eu tinha algo especial para conseguir votos para eles. Em certo verão, ajudando nas campanhas políticas, consegui poupar recursos para comprar meu primeiro carro, um 0 km à vista. Por meio da política, também aposentei minhas roupas velhas e ultrapassadas e pude comprar excelentes ternos, camisas e sapatos para causar boa aparência nas igrejas onde pregava. Quando ia ministrar em algum lugar, não parecia mais com alguém necessitado. Assim, eu esperava estimular os irmãos a superarem o seu estado de miséria econômica, como eu também havia conseguido. Nas igrejas cuja mentalidade era fundamentada na humildade financeira como sinônimo da espiritual, fui criticado por ser dono de um carro novo. Eles não só eram pobres, como também não tinham ambição ou esperança de melhorar, pela fé, a sua condição. Essas pessoas confundiam simplicidade com vida reta. Na cultura rural da minha região, os filhos tinham de trabalhar nos campos para ajudar a alimentar as famílias e tinham acesso somente à educação básica. Na maioria dos casos, os jovens nunca frequentavam uma escola secundária, tampouco chegavam à faculdade. Naquela época, muitos pastores ficavam profundamente ressentidos com alguém que prosperava financeiramente ou obtinha sucesso em alguma área da vida. Prisioneiros da síndrome da pobreza, eles não conseguiam evoluir. Tinham medo de enfatizar a bondade de Deus, declarando que ele era o dono do ouro e da prata e que possuía a terra e a sua plenitude, como está escrito em Ageu, capítulo 2, versículo 8 e Salmo 24, versículo 1. Esse ensino equivocado, aliado ao medo e à quase nula ambição, tornavam a palavra desses líderes infrutífera. Eu, no entanto, sentia que toda essa religiosidade medrosa não era bíblica. Ela distorcia uma aspiração legítima, detinha o progresso e condenava as pessoas à mediocridade e ao desespero. Contra todas as possibilidades, concluí o ensino médio e fui o único da família a fazê-lo, e graduei-me na faculdade e no seminário. Então,
Quando comecei a ministrar e pude separar algum tempo para ganhar dinheiro e melhorar a vida, isso teve grande importância para mim. Quando os candidatos para os quais eu trabalhava foram eleitos, incluindo um que concorrera para governador, recebi duas propostas. Uma delas seria preparar-me para ser candidato à Assembleia Legislativa do Estado de Oklahoma aos 22 anos, e a outra, trabalhar no escritório de Leon C. Phillips, o nosso governador. Nesse momento, eu me vi diante do dilema de decidir entre o certo e o errado, no período mais crítico do meu início de ministério pastoral. Eu devia tudo aquilo ao poder salvador e curador de Deus, bem como ao seu chamado na minha vida. Dentro de mim era latente a lembrança inconfundível e inabalável de que, no rosto de meu pai, eu havia visto aquele que é invisível. Mesmo com todo o ensino bíblico que eu escutara quando criança e adolescente, nada moveu meu coração como aquela visão no leito de morte, a qual acendeu em mim uma chama sobrenatural. Aquele foi o momento da virada. Então, de repente, outra voz me chamava, desta vez prometendo sucesso pessoal, poder e dinheiro. Senti que era a chance de ver meus sonhos de infância realizados na política, uma ambição que eu havia guardado dentro de mim. Como qualquer pessoa, eu tinha um desejo e o poder de escolher que me foi concedido por Deus. Jesus estava de um lado, chamando-me, ao passo que eu mesmo permitira que Satanás me levasse a uma direção totalmente diferente, na qual ele me apresentava as suas ofertas. Não que a política seja um campo minado ou desprezível. O que a tornara ruim para mim é que não se tratava dos propósitos de Deus para a minha vida, e isso faz toda a diferença. Faltava-me ainda maturidade para uma escolha desse tipo, mas eu sabia a diferença entre os dois modos de vida que eu experimentara. Podia fazer as coisas do meu jeito, com base nos meus apetites mais carnais. Contudo, podia entender, no extremo dessa situação, que Cristo e o seu caminho eram a resposta à minha alma. Por bastante tempo e com dificuldade, eu comparei a possibilidade real de um futuro político com o destino para o qual Jesus me chamava. A arena política oferecia-me relacionamentos com líderes de posições elevadas, mais dinheiro do que aquele que eu ganhara nas campanhas e o crescimento com o qual eu sonhava. Admito que a oferta do mundo e a pressão psicológica eram muito fortes e convidativas. Porém, eu descobri durante as horas e os dias de tomada de decisão que existe algo sobre aquele nome, o nome do meu Senhor e Salvador, que me conduzia ao elevado propósito que Ele tinha para mim. Hoje eu posso aconselhar pessoas que enfrentam escolhas que envolvam a sua vontade de fazer as coisas e os planos de Deus. No momento mais crucial da minha vida, aprendi o valor incalculável da escolha certa. Desde que virei as costas para a política e escolhi o ministério em tempo integral, nunca mais tive dúvidas de que a minha chamada sobreviveria e realizaria o impossível. Tudo porque enxerguei o invisível com os meus olhos espirituais e aceitei o seu efeito poderoso na minha vida. Contemplei tudo por meio da Bíblia e encontrei forças para enfrentar qualquer empecilho em meu caminho. Se eu não tivesse visto isso e obedecido a Deus, não faço ideia de como seria a minha vida. Servimos a um Deus Todo-Poderoso.
Ele não é fraco nem distante, mas ele é tremendo e maravilhoso e é mais próximo de nós do que a nossa própria respiração. Ele se revela a nós quando nos abrimos para ele. Então, o Pai nos mostra o invisível a fim de nos capacitar para que desejemos realizar coisas extraordinárias. Em experiências posteriores, descobri que o impossível estava bem diante de mim, mais até do que eu poderia imaginar. Todavia, pela fé, eu sabia que podia realizá-lo e que deveria fazer isso. Portanto, para seu crescimento espiritual e para uma vida vitoriosa, eu quero compartilhar com você 4 conselhos que vão ser fundamentais para que você prossiga em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro conselho: todos se deparam em algum momento com uma escolha decisiva na vida. Certifique-se de escolher o destino de Deus para você. Segundo conselho: decida pela vida superabundante em Jesus. Não se acomode na mediocridade. Lembre-se, quando Deus nos revela um caminho, Ele nunca o muda, porque é a única opção que o conduzirá a fazer o impossível. Isso trará paz à sua alma e mente, sem a qual a vida não vale a pena. Quarto conselho: se Deus escolher você para um ministério ou para algum outro chamado, fazer a escolha certa pelos propósitos dele é o que realmente faz toda a diferença. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.